Obrigado pela tua palavra. Hoje nós, Senhor, faremos o encerramento desta palavra. E eu quero te convidar, Santo Espírito, para que o Senhor tome a primazia nesta palavra. Através dela, refrigera a nossa alma, Senhor. Tranquiliza o nosso coração. Nos alicerça na tua presença. E renova, Deus, completamente as nossas forças para que nós venhamos caminhar na tua presença. Durante essas quartas-feiras nós temos aprendido sobre o caminho. E eu quero pedir ao Senhor que continue nos ensinando sobre o caminho. Para que nós não venhamos olhar nem para a direita, Senhor, e nem para a esquerda, mas que possamos caminhar no caminho que nós devemos andar. Assim nos ajuda a compreender a tua palavra nessa noite. E fala profundamente no nosso coração. E assim eu te peço estas bênçãos, já te agradecendo, no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Deus abençoe. Amém. Meus amados, nós tratamos sobre este assunto em algumas quarta-feiras. E a primeira nós falamos sobre o caminho da renúncia, como nós devemos abrir mão de algumas coisas para continuar na presença de Deus. Falamos do caminho da obediência, que sem ela nós jamais alcançaremos a nossa salvação. Obedecer é melhor do que o sacrificar. Falamos sobre o caminho do amor, que jamais deve ser um amor somente de palavras, mas deve ser por obras e em verdade. Falamos sobre o caminho da misericórdia, que dessa doutrina foi a palavra que me chamou muita atenção, foi o caminho da misericórdia, porque eu descobri que o Senhor ensinou muito sobre misericórdia. A misericórdia lida diretamente com o pecado do pecador e com a sua culpa. E quando a gente tem misericórdia, irmãos, a gente não sai tirando pedra das pessoas, não. A gente se compadece e ora por elas. E está sempre disposto a perdoar, não importa tantas ou quantas vezes elas nos machucarem. A gente sempre vai estar com o coração disposto a perdoar. O caminho da misericórdia foi muito importante, tem sido importante. O quinto caminho é o caminho da verdade. É impossível andar com Jesus sem andar na verdade. O sexto caminho foi o caminho da santidade, que nós falamos quarta-feira passada. Nós precisamos ser santos. E o sétimo caminho, hoje nós iremos tratar, é o caminho da justiça. O caminho da justiça e o caminho da paz. Eu não vou falar do caminho da oração, porque nós temos uma doutrina sobre oração. Então, nós vamos encerrar com o caminho da paz. Primeiro, o caminho da justiça. Em Jeremias 33, versículo 16... Quando Deus usa o profeta Jeremias por duas vezes, ele usa o profeta por duas vezes. Uma ele usa no capítulo 23 e outra ele usa no capítulo 33. Para dizer à nação de Israel que ele estava preparando o renovo de Davi. Um renovo justo. E esse renovo justo, ele reinaria sobre a casa de Davi. E ele implantaria a justiça. E todos o conheceriam como o Senhor é a nossa justiça. Glória a Deus. Quem é a nossa justiça? Quem é esse Senhor que é a nossa justiça? Ele estava falando do filho de Davi, do rebento que vinha da raiz de Davi, do renovo de justiça. Isso se aplica ao Messias, isso se aplica a Jesus. Jesus é a justiça para nós. Nós só somos justificados diante de Deus porque Jesus satisfez a justa justiça de Deus e nos libertou e nos justificou e não imputou sobre nós os nossos pecados. Ele tirou os nossos pecados e então nos fez andar em justiça diante de Deus. Então Jesus é o caminho justo na presença do Senhor. Agora, observe comigo o que diz o livro de Provérbios, capítulo de número 8, e o versículo de número 20. 8, 20.
E perceba o que o sábio Salomão vai dizer nesse versículo. Diz assim o texto: faço andar pelo caminho da justiça, no meio das veredas do juízo. Quando você estuda esse texto, você olha para esse contexto, você vai perceber que Salomão está falando da sabedoria. Você vai perceber que aqueles que adquirem a sabedoria, eles andam pelo caminho da justiça. O versículo 17 diz assim: eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam, me acharão. A sabedoria está dizendo: quem tiver prazer em me buscar, vai andar no caminho da justiça. Perceba isso, porque nós precisamos ser sábios. E segundo a palavra de Deus, ser sábio não é ser inteligente de forma no intelecto. Não. Ser sábio diante da palavra de Deus é receber a salvação do Senhor e dela compartilhar com os demais. Porque aquele que ganha a alma, sábio é. A sabedoria de Deus, ela vem do alto. Ela não é terrena. Ela não é terrena. A sabedoria de Deus, ela vem do alto. É por isso que a sabedoria está dizendo assim: eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam, me acharão. Aleluia. E quanto mais sábio nós nos tornarmos diante do nosso Deus, nós andaremos no caminho da justiça. Porque ela está dizendo: se alguém me busca, vai me achar. E eu vou fazer esta pessoa andar pelo caminho da justiça. É a sabedoria de Deus que faz com que a gente venha andar no caminho da retidão, no caminho da justiça, fazendo aquilo que é correto, que é justo, que é certo. E nós precisamos a cada dia andar nesse caminho, viver esse caminho, para que as pessoas e para que o diabo não aponte o dedo para nós, nos acusando de sermos injustos diante de Deus. O segundo texto que eu gostaria que você meditasse também é o capítulo 15 do mesmo livro de Provérbios. E lá o sábio vai nos dar um outro conselho. O versículo 9 está escrito assim: o caminho do ímpio é abominável ao Senhor, mas ele ama o que segue a justiça. Olha o que o sábio está dizendo. O caminho do ímpio é abominável ao Senhor, mas ele ama o que segue a justiça. O ímpio, com a sua perversidade, ele procura fazer tudo para prejudicar alguém. Mas aqueles que procuram seguir o caminho da justiça, eles procuram fazer de tudo para que alguém não seja lesado de alguma coisa. Então Deus começa a nos amar quando nós aprendemos a andar pelo caminho da justiça, fazendo bem, abençoando, não lesando ninguém, não defraudando ninguém, procurando viver uma vida correta, procurando nos colocar dentro daquilo que o nosso Deus aprova, a justiça de Deus aprova. Por quê? Porque como homens, a nossa justiça, o profeta Isaías disse que é como trapo de imundícia. Mas quando nós, como homens de Deus, como pessoas transformadas pelo Senhor, passamos a exercer e a viver a justiça de Deus, a gente pensa duas vezes em cometer um erro. A gente pensa duas vezes em falar uma bobagem que vai ferir, que vai machucar, que vai maltratar. Esse é o caminho da justiça que Deus tanto deseja que a gente ande. E é nisso que nós devemos pensar na presença de Deus.
Pensar no temor de Deus, para que a gente venha viver uma vida justa. A Bíblia manda que a gente viva uma vida justa e piedosa neste século presente. Na verdade, esse é o grande diferencial daquele que teme a Deus e daquele que não teme. Então nós precisamos, amados, viver e andar no caminho da justiça. Perceba o que diz o Salmo 23. O Salmo 23 começa: Senhor meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me às águas tranquilas. Aí o versículo 3 começa: refrigera a minha alma, né? E me guia pela vereda da justiça. Glória a Deus. Nós precisamos andar na vereda, no caminho da justiça, como servos de Deus. Se Deus é o nosso pastor, nada vai nos faltar. Nada. Aleluia. Porque como pastor, ele cuida, ele nos busca, ele vai na nossa caverna, ele entra dentro do nosso deserto, Glória a Deus. e é lá que ele vai tratar de nós. É verdade. Ele não vai lá para nos maltratar, ele vai lá para tratar da nossa alma. E eu quero dizer isso para os meus irmãos, que ele nos conduz no caminho da justiça. Ele refrigera, ele alenta a nossa alma, que às vezes está quente, angustiada, pelas dificuldades, pelas lutas, pelos problemas. E o Senhor, com a sua palavra, vai lá e nos refrigera. E ele nos diz assim: ande pelo caminho da justiça. E é isso que nós devemos colocar no coração. Vamos andar pelo caminho da justiça. Pelo caminho da justiça. Tem uma coisa que atrapalha muito o caminho da justiça. Muito, muito demais. E nós vamos ler. 1 Timóteo capítulo 6. Aleluia. Novo Testamento. Paulo bateu muito nessa tecla com Glória a Timóteo. Deus. E nós devemos também ter um cuidado muito grande. Capítulo 6. Eu vou ler o 10, mas o texto é o 11. O texto é o 11. Mas o versículo 10 ele diz assim: 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 10 e 11. O texto que eu vou ler é o 11, mas eu quero ler o versículo 10 também. Porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Verso 11. Isso aqui é para nós. Mas tu, ó homem de Deus, isso é para mim e é para você. Aleluia. Mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas Glória a Deus. e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência e a mansidão. Glória a Deus. Quando o homem ou a mulher de Deus Meu Deus. deixa o seu coração se voltar para as riquezas materiais, que não é errado tê-las, Deus também nos dá. A Bíblia diz que as bênçãos do Senhor são elas que nos enriquecem e não nos acrescentam dores. Aleluia. Bênção do Senhor. Mas nós não podemos colocar o nosso coração na incerteza dessas coisas. Porque quando a gente começa a colocar isso em primeiro lugar na nossa vida e não Deus, a gente começa a fugir do caminho da justiça. E a gente começa a se machucar e se maltratar a si mesmo. Glória a Deus. E a gente fica transpassado Olha de aí. dores. Olha aí, ó. Que mistério. Transpassado. E nós precisamos, amados, ter esse cuidado para não se apegar. O caminho da justiça, ele vai nos livrar disso. A gente vai entender no caminho da justiça que tudo que nós temos, nós não passamos de mordomos, cuidadores de algo que é de Deus.
nossos filhos, Aleluia! nossa esposo, nosso lar, nosso dinheiro, nossa casa, tudo Deus pegou e graciosamente entregou nas nossas mãos para que nós venhamos administrar, Olha aí, ó. andando no caminho da justiça. Verdade. Porque se não andar no caminho da justiça, o dinheiro faz o ego crescer, Verdade. faz a alma ficar vaidosa. E aí você começa a olhar para as pessoas não assim, como seu par, mas começa a olhar assim, como se elas fossem menor do que Que você. aumenta, é verdade. E Deus diz assim, mas tu, homem de Deus, foge dessas coisas. Aleluia. Meu Deus, é verdade. Fuja. Fuja disso. Aleluia, Que conselho Jesus. maravilhoso. Glória a Deus. Deus é muito maravilhoso. Foge dessas coisas. Aleluia. Ande no caminho da justiça. Aleluia, Jesus. Balança justa, injusto, medida justa. Porque com a mesma medida que nós estamos medindo, também nos medirão. Glória a Deus. Glória a Deus. O caminho da justiça. E esse que vai nos medir não é o outro ser humano, não. É Deus. Nunca esqueça que no livro de Ezequiel, no livro de Apocalipse, aparece um anjo com uma cana na mão de medir. E no Apocalipse ele vai além. No Apocalipse ele mede o tabernáculo, mede o púlpito, mede a igreja e mede o sacerdote. Meu Deus do céu, isso é mistério. Aleluia. Sabe para quê, Jennifer? Para descobrir o nível espiritual que nós estamos. Aleluia. Falso. Porque lá no Ezequiel, ele mede e manda o Ezequiel descer as águas. Nível, vai subindo o nível, vai subindo o nível. Vamos ter cuidado com isso. Vamos andar no caminho da justiça. Aleluia. Porque o Senhor também vai nos medir. E nós não temos, é um conselho que eu dou para mim, e eu tomo para mim esse conselho e dou para os meus irmãos. Não julgue ninguém pela aparência. Aleluia. Julgue Deus. segundo a justa justiça. Glória a Deus. Deus tremendo. Glória a A Deus. justa justiça. Aleluia. Não Jesus. julgue ninguém pela aparência. Glória a Deus. Julgue segundo a justa justiça. Um outro texto que eu gostaria de compartilhar com a igreja é 2 Pedro. Isso tudo dentro do atrelado desse texto de Timóteo. 2 Pedro 2, 15 e 21. Às vezes, pela alguma versão, está um pouco diferente, mas é só a versão. Mas o contexto é o mesmo. 2 Pedro 2, versículo 15. Eu leio o 15, mas o texto que eu quero compartilhar com a igreja é o 21. Mas eu leio o texto, versículo 15, para a gente contextualizar. 2,15 diz assim, os quais, deixando o caminho direito, olha aqui o caminho da justiça, deixando o caminho direito, erraram, seguindo o caminho de Balaão. Alguém se lembra quem foi Balaão no Antigo Testamento? Aquele que foi alugado por Balaque para amaldiçoar o povo de Israel e que vendeu o seu ofício profético, vendeu-se. Oh, amado. Nunca se venda. Nunca venda o seu ministério. Aleluia, Deus. Aleluia. Nunca venda a sua chamada. Deus tremendo e santo. Glória Aleluia. a Deus. Nunca Aleluia. faça isso com a sua vocação. Meu Deus do céu, Aleluia. misericórdia, Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Balaão amou o prêmio da injustiça. Sabe que prêmio é esse? Suborno. Presente. Alguém que veio e comprou ele. Comprou o seu ministério. Comprou o seu dom espiritual e ele vendeu. É, Deus. Isso na Bíblia é chamado o prêmio da injustiça. Aleluia, Jesus. Os quais, deixando o caminho direito, erraram, seguindo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça. Verso de número 21. Porque melhor lhes fora não conhecerem o caminho da justiça, do que conhecendo-o, desviarem-se do santo mandamento Meu que Deus. lhes fora dado.
Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. É melhor não conhecer o caminho da justiça do que conhecer e vender o seu chamado. Eu falo isso com muita tristeza porque hoje o altar está contaminado de obreiros que se venderam. De mulheres de Deus que já não profetizam mais porque Deus usa, mas fazem isso porque venderam o seu ministério. Aleluia, Jesus. Quando eu estudava hoje esse texto, eu ficava meditando. E eu pedia, Senhor, não deixa eu vender meu ministério. Não deixa eu entregar meu ministério de banana para qualquer coisa, porque o diabo anda caçando os ministérios. Homens que não podem mais falar a verdade nos púlpitos das igrejas. Verdade, Jesus. É, Homens e obreiros da casa do Senhor que não pode mais falar. Tem assunto que ele não pode tocar. Não pode. Aleluia. Sabe por quê? Porque foi comprado. é Deus. Aleluia, Jesus. E eu não quero aqui, os obreiros, principalmente o obreiro que está aqui, que você não tenha liberdade de chegar no púlpito para falar tudo que Deus manda. Porque nós, como homens de Deus, como mulheres de Deus, viu, Jennifer? Nós temos que chegar aqui e falar tudo que Deus mandou. Aleluia. Aleluia. Gostando ou não gostando. Glória a Deus. Como disse Deus para o profeta Ezequiel, quer ouçam, quer deixem de ouvir. Fala o que eu te mando. Aleluia, Glória a Jesus. Deus. Glória a Deus. Viu, Silvio? Não deixe ninguém comprar o teu ministério. Mas que nós possamos, como homem de Deus, andar no caminho da justiça. Deus. Andar no caminho da retidão. Glória. Nunca jamais vender o ministério e se desviar do santo mandamento. Em nome de Jesus. Deus. Que nós possamos, como igreja do Senhor, viver e caminhar no caminho da justiça e guardar os mandamentos de Deus. Porque muitos já não têm mais. Só parecem os profetas de Jezabel. Comiam na mesa dela, comiam tudo que colocava, e aí vai falar o quê? Se está comprado. Né? Vai dizer o quê? Se está lá. E assim tem muitos. Que o Espírito de Deus tenha misericórdia da nossa alma e que nós possamos, como homens de Deus. Por isso que eu disse que estava muito ligado a Timóteo. Mas tu, ó homem de Deus, foge dessas coisas. Foge dessas coisas. Que nós possamos permanecer firmes e fiéis a Deus. Eu vou passar para o caminho da paz, lendo para os meus irmãos dois textos. Isaías 32, 17 e Tiago 3, 18. Porque eu quero fazer a conexão para o caminho da paz. Aleluia, Jesus. Diz assim a palavra de Deus aqui no livro de Isaías, capítulo de número 32, e o versículo de número 17. Isaías 32, 17. Diz assim: o efeito da justiça será paz, e a operação da justiça, repouso e segurança para sempre. O efeito da justiça, do caminho, o efeito daqueles que caminham no caminho da justiça será uma vida de paz. Deus de É glória. o fruto, é o resultado, Aleluia. é paz. Por isso que nós vamos introduzir o caminho da paz. Olha o que diz Tiago 3,18. Graças a Deus. Ora, o fruto da justiça semeia-se na paz, para os que exercitam a paz. Então, o resultado de quem caminha no caminho da justiça é viver em paz. Eita glória. E é gostoso. Não é maravilhoso? A gente passar o dia todo com a consciência tranquila do que aquilo que nós fizemos durante o dia inteiro, nós fizemos com retidão. Aleluia. Deita um sono maravilhoso Aleluia. e não tem nada que nos acuse. Você Aleluia, burlou, Deus. você mexeu, você fez isso, Aleluia. você... Não, nada. Sua vida está em paz. Glória Repouso a Deus. e segurança, como disse o profeta Isaías, para sempre. Glória a Deus. Não mexi nada em ninguém, não burlei ninguém, não utilizei
da minha função para maltratar alguém. Não. Eu fiz o que era possível, o que era justo, o que estava no meu alcance. Eu fiz. Minha cabeça, minha consciência está em paz. Então o resultado da justiça é paz. É o caminho da paz. Aleluia, Deus. E é muito glorioso, é muito maravilhoso a gente andar no caminho da paz. Efésios 2, capítulo 2, verso 14, vai dizer o seguinte: Ele é a nossa paz. Ele derrubou a parede de separação, de divisão, de contenda, de Glória a discórdia. Deus. Jesus chegou e destruiu tudo, desmoronou tudo com a obra do capeta. Porque o diabo, irmão, tem obra, viu? Ele levanta muros de divisão, de contenda. Ele levanta muro para que você não entenda teu marido, tua mulher, você não entenda tua mulher, entendeu? É muro para separar, para dividir. Aí Jesus chegou com a marreta do céu e pá, quebrou tudo. Deus. Ele destruiu, derrubou a parede da separação e vindo evangelizou a paz para os que estavam perto, os judeus, e para os que estavam longe, os gentios. E fez dos dois homens um só homem, para que eles vivessem na paz. Aqui estamos nós, como resultado maravilhoso Glória a Deus. da justiça de Jesus, que ele impôs sobre nós. E agora, ele disse: deixo-vos a minha paz. A minha paz, Aleluia. irmã Glória a Deus. Maju, vos dou. Não a dou como o mundo a dá, porque o mundo não tem paz. O mundo tem uma falsa sensação Aleluia, de Jesus. paz. Glória a Deus. Mas a verdadeira paz quem dá é Jesus. Aleluia! Que a gente pode ficar tranquilo, Deus está cuidando, Deus está cuidando, Verdade. Deus está cuidando, a mão de Deus está lá, o agir de Deus está lá. Aleluia! Glória a E a Deus. gente fica em paz. A gente sente no coração isso. Aleluia, Não é verdade? Jesus. Verdade. A gente fica em paz. Então, o caminho da paz, Bendito É maravilhoso. Pai, seja teu- porque quando a gente anda nesse caminho, Glória a Deus. quando a gente anda nesse caminho, nada nos perturba. Aleluia, Jesus. Nada nos perturba. Quando o príncipe da paz chegou, os anjos disseram: paz entre os homens, boa vontade e paz entre os homens. Mas o rei Herodes, com toda Jerusalém, se perturbou. Você já leu isso? Cara, todo mundo perturbado. Sabe por quê? Porque eles não andavam no caminho da justiça. Mas os pastores que estavam no campo, fazendo o seu trabalho honesto, Aleluia. sincero e verdadeiro, puderam desfrutar da paz. Da paz. No nascimento do príncipe da paz. Aleluia! Então, quando a gente não anda no caminho da paz, irmão, a gente não vai perturbado. E a gente não se perturba com nada. Glória a Deus. Romanos capítulo 3, versículo 17. Vamos aprender o caminho da paz. Romanos capítulo 3, verso 17. Capítulo 3. E o versículo 17. Eu te amo, querido Espírito Santo. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia! Diz assim o texto: e não conheceram o caminho da paz. Olha aí, ó. Quem é que não conhece o caminho da paz? São as pessoas que vivem a vida na prática do pecado. São pessoas que não querem Jesus, que não conhecem Jesus. Elas não sabem quem é Jesus. Então a vida dessas pessoas sem Deus é uma vida mergulhada no pecado. Glória a Deus. A Bíblia diz no verso de número 13, no 12, que diz assim: todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem. Não há nenhum só. A sua garganta é um sepulcro aberto. Com a língua tratam enganosamente. Peçonha de áspides está debaixo dos seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são ligeiros para derramarem sangue, e em seus caminhos há destruição e miséria. São pessoas que não conhecem
a Deus. Aleluia, Jesus. Elas estão assim, vivendo uma vida de destruição e uma vida de miséria. É um casamento que está destruído porque não conhecem Jesus e não conseguem sofrer o dano. É a miséria entre os filhos, onde a rebeldia, a desobediência, ela é aguçada. É o desconforto entre vizinhos, aquela confusão para cá, aquela confusão para lá. O que é que a Bíblia está ensinando? Essas pessoas não conhecem o caminho da paz. E para nós, pastor, que conhecemos? Vamos para o texto. Vamos para o texto. Romanos 14, 19. Aleluia. Glória a Deus. Diz o texto: sigamos, pois, as coisas que servem para a paz e para a edificação de uns para com os outros. Sigamos, pois, as coisas que servem para a paz. Se você caminhar com os teus irmãos da igreja e um deles, no meio do caminho, começar a falar mal do outro, você vai concordar? Essas coisas estão servindo para a paz entre vocês? Ou você vai chamar e dizer assim, irmão, não é melhor nós orar não? Não é verdade? É sim. Então sigamos as coisas que servem para a Aleluia. paz. Se não serve, para. Verdade. Para mim. Não, isso aqui não vai servir Aleluia. para paz. Isso aqui vai nos trazer divisão. Isso aqui vai nos trazer aflição, contenda, Jeito nenhum. discórdia. Aleluia, Jesus. Não, vamos parar por aqui. Né? Meu querido, vamos orar. Precisamos orar. Aleluia. Porque o conselho de Paulo aos Romanos é: sigamos, pois, as coisas que servem para a paz. Você está vendo, você está percebendo que aquele negócio ali vai trazer o quê? Problema. Vai fazer? Não. Porque aquilo vai gerar um conflito. Aquilo vai gerar um atrito. Aleluia. Aquilo vai gerar uma discórdia. Para que esticar? Glória a Deus. São coisas que não servem para a paz. Abandone. Porque nós precisamos seguir as coisas que servem para a Aleluia, Jesus. paz entre nós. Olha o outro conselho de Paulo. Capítulo 12, verso de número 18. Aleluia. Hebreus 12, 14 está escrito, né? Seguir a paz com e a santificação. Sem a qual ninguém verá o Senhor. É. Aleluia. Se não andar no caminho da paz, não tem como se encontrar com o príncipe da paz. Aleluia. Romanos 12, 18 está escrito: se for possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. Glória a Deus. Aqui está falando do crente com a sociedade. Se for possível, Paulo está dizendo, o que se depender de você, cristão, tenha paz com todos os homens. Porque às vezes não é possível, né? Às vezes a gente se esquiva, às vezes a gente, meu Deus, não quer confusão e aquela situação. Mas se for possível, sempre escolha o caminho da paz. Aleluia. Verdade. Jesus. Todos os Glória homens. a Deus. Aleluia. Isso aqui é a convivência entre o cristão e o não cristão. Espírito Santo de Deus. Que a gente Aleluia, passa. Jesus. No trabalho, na escola, a gente passa. Se depender de você, tenha paz. Eu te amo. Porque às vezes quando depende do outro, ele não quer ter essa paz. Ele quer inflamar. Ele quer discutir. Ele quer engrossar o caldo. É. Mas se depender de nós, Aleluia, vamos tirar por Jesus. menos e vamos Glória a viver em Deus. paz. Glória a Deus. Vamos viver tranquilo. Olha o nosso coração. Eu sempre digo quando alguém está agitando, olha o coração. Olha o coração. Já me falou. Glória a Deus.
que depender da gente, vamos viver em paz. Aleluia. 1 Tessalonicenses 5,13. Eita coisa que traz confusão, hein? Esse texto aqui também. Crente com crente, crente com seu líder. Isso traz um problema. Aleluia. Aí Paulo entra no meio dos Tessalonicenses, é o capítulo 5, versículo 13. Repita por gentileza, meu pastor. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, o versículo 13. Tá. Eu vou ler o 12, que é para contextualizar. Amém. O 12 diz assim: E rogamo-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós e que presidem sobre vós no Senhor e vos admoestam. Versículo 13, que foi que a gente da doutrina. E que os tenhais em grande estima e amor por causa da sua obra. Ele termina, conclui dizendo: tende paz entre vós. Aleluia. Olha aí. Ele está falando, Paulo está tratando agora de líder e liderado. Pastores, diáconos, presbíteros, com a igreja. Como é que a igreja deve se comportar no tratamento com os seus líderes? Aleluia. E vocês devem, e nós devemos, porque eu também faço parte da igreja, Glória tem a Deus. líder, nós devemos considerar em grande estima, consideração e amor. Por causa da Aleluia. sua obra, trabalho. Né? Seu diácono por causa da sua diaconia, seu presbítero é por causa do seu presbitério, seu pastor é por causa do seu pastorado, seu missionário é por causa da obra missionária dele. Cada um a gente deve considerar. E aí viver em paz. Porque qual é a razão dos conflitos dentro da igreja? O Tiago explica isso. A razão do maior conflito da igreja é inveja, porfia. Pode observar. Capítulo 4 de Tiago, você dá uma passadinha, dá uma lida lá. E Tiago, ele vai bater, parece que uma barriga de 200 quilos, ele vai dizer adúlteras e adúlteras. Você está falando para a igreja? Então nós precisamos deixar a inveja, o sentimento faccioso, a divisão, porque é isso que transtorna a igreja. É isso que faz com que uma igreja não viva em paz. Puxa pra cá, puxa pra lá. Outro eu quero assim, eu quero assim. E ele não considera o seu líder. O líder está dizendo, vamos para cá. Uma vez eu brinquei na igreja que eu estava pastoreando e eu disse assim, quem é que vai na frente? É o pastor resolver. A gente ia sair para algum lugar, todo mundo à frente. Quem vai na frente? É o pastor resolver. É o pastor que vai na frente. Mas a igreja vem seguindo atrás. Então, nós temos que ter esse direcionamento para olhar para o nosso pastor, para a nossa pastora, respeitá-lo, considerá-lo, para que a gente tenha paz. Glória a Deus. Porque senão a gente vai viver em conflito. Ah, porque eu não aceito o que o pastor está fazendo? Porque eu queria assim, porque eu queria assim. Meu Deus. Não é verdade? Olha a confusão. Já imaginou se os filhos em casa gritassem, papai, não é desse jeito aqui. Ó. Pé do ouvido. Pra se quietar. Mas olha a confusão que dá, né? Quando o filho acha que é, e aí tufa todo, quer pra cá. Não, não é assim. Por quê? Porque Deus, quando criou, não criou na desordem. A Bíblia diz que o nosso Deus é um Deus de paz. Nosso Deus é um Deus de paz. Nosso Deus não é Deus de confusão. É isso que está escrito na Bíblia. Deus é um Deus de paz e não de confusão. Aleluia. Que nós possamos viver em paz, igreja do Senhor. Em paz. Deixa eu concluir esse texto citando 1 Pedro, aí vai apertar a nossa língua agora. Pedro 3, 10 e 11. Que a gente encerra orando, agradecendo a Deus por essa doutrina que foi tão especial, tão maravilhosa, que Deus nos deu. O verso de número 10 do capítulo 3 de 1 Pedro diz assim:
Porque quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreia a sua. Olha aí. Olha aí. É o maior instrumento de confusão. Aleluia, Deus. É a língua. E seus lábios não falam. E os seus lábios não falem engano. Aparte-se do mal e Deus. faça o bem. Busque a paz e siga. Busque a paz e siga. Olha o que Pedro vai nos falar. Porque quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreie a sua língua do mal e seus lábios de falarem engano. E vamos viver em paz. Aleluia. E vamos viver em paz. Porque a nossa boca foi feita por Deus para bendizer. Não foi para amaldiçoar. Foi para abençoar. E vamos viver em paz, irmão. Uns com os outros. E quando um de nós tiver alguma coisa, não comenta com o outro. Vai direto com quem você tem alguma coisa. E acerta. Aleluia, Deus. Acertareste. Acertareste. Tá? E vamos viver em paz. Porque a grande dificuldade da igreja é a língua. Eu mesma. Porque quando um irmão está ferido, ele, em vez de ir quem o feriu e pedir perdão, ele comenta com um terceiro que não tem nada a ver. E aí é que começam as confusões. Começa a se espalhar. Se alastra dentro da igreja. Por causa desse instrumento chamado língua, que nós precisamos cuidar bem e guardar bem. Porque o nosso irmão Tiago falou que a língua, ela é um pequeno membro que está no nosso corpo e ela tem o poder de inflamar, que não tem osso. E ela tem uma capacidade de inflamar e mudar o curso da natureza. Olha aí. Estraga o que faz. Faz. Mas o Tiago também diz que ela poderá também ser inflamada pelo inferno. Então, meus queridos amados irmãos, vamos viver em paz. Vamos seguir a paz. Eu ensinei muitas coisas para os irmãos aqui. Guarde no coração. Guarde dentro da sua alma. Fique em paz. Não se perturbe. Eu tenho um texto que eu amo de paixão. Gosto demais. Filipenses 4:6. Acho que foi um dos primeiros textos que eu decorei na minha vida. Não vos inquieteis com coisa alguma. Antes que as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas com ações de graça. Não se perturbe. Não se inquiete. Quando tiver, minha irmã, com o coração apertado, se não puder dobrar o joelho, dobra o coração e ora. Geme, chora, agradece. Não vos inquieteis com coisa alguma, nada. Nada. Venha tirar a nossa paz. Nada. Mas antes se coloque tudo diante de Deus pela oração e súplica com ações de graça. Vamos ficar em pé? Vamos agradecer ao nosso Deus por esta palavra de hoje. Estou agradecido a Deus por mais uma doutrina, por mais um ensinamento da palavra de Deus.